Põe a palavra lá, filho. Escuta a palavra, igreja. Não conversa agora não, tá? Que eu sou enjoado. Silêncio. Davi dá instruções a Salomão e morre. Quem já ouviu falar de Davi? Quem que já desejou assim ter a fé de Davi? Quem sabe que o Davi, quando era pequenininho, novinho, enfrentou o gigante Golias e venceu, matou ele? Isso aí tem até filme, né? Até no secular, né? Não é só filme bíblico, não. Tem exemplos da vitória, quer dizer, de algumas vitórias do Davi. Deus deu testemunho uma vez, dizendo que Davi era o homem segundo o coração dele. Você já viu isso na Bíblia? Quem já viu isso na Bíblia? Hein? Você me ama? Então fica quietinha, por favor. Eu não quero manchar minha imagem nas redes sociais, chamando a atenção de vocês. Meu ibope, entendeu? Não, que os caras falam tão mal de mim, velho. O bispo Amauri, tem um vídeo lá na internet, que o bispo Amauri chamou a atenção de um pastor. Eu fiquei curioso, que tinha a minha imagem, estava a minha imagem, eu falei, eu vou abrir para ver. Era a minha imagem, só a minha. Aí eu abri, era o bispo Amauri, chamando a atenção do pastor. Né? Aí o cara comentava assim, você está vendo? Isso aí ele aprende com o líder dele, o Valdemiro, que é culpado. Quer dizer, o bispo Amauri zangou com o pastor e o culpado sou eu. Você já viu isso aí? Eu sou o réu. Ô bispo Amauri, tem que ter calma, irmão. Está manchando a minha imagem. Pode zangar não, né? Fica quietinho, pessoal, para eu não ter que zangar, que se precisar eu vou zangar. Mas aí fica ruim, rapaz. O pessoal fala, puxa, o Ademir podia ser mais amável. Mas não é zangar, é o meu jeito, né, de falar. Fica quieto. É assim que se fala? Não. Por favor, preste atenção na palavra. Davi, ele era um homem? Davi, ele errava também? Sim ou não? Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Qualquer pessoa que se levanta contra alguém que é segundo o coração de Deus, paga um preço alto. Uma vez um dos filhos de Davi fez isso, levantou contra ele, o Absalão, né? E Davi o amava. Davi ficou tão triste, porque Deus se aborreceu tanto com Absalão, que a cabeça dele ficou pendurada numa árvore. Quem sabia disso? Ele queria matar o pai. Só que Davi tinha uma confiança em Deus. Você pode ser meu amigo, você pode ser amigo do presidente, do ministro. Você pode ser amigo de quem você quiser. Se você não for amigo de Deus, em algum momento você vai precisar e ninguém vai te atender. Porque em alguns casos, nenhum dos nossos amigos pode nos atender. Tem casos que só Deus atende. Davi era segundo o coração de Deus. Você mostrou isso aí, filho? Tem Atos, não está, filho? Lá em Atos tem. Ele está escutando o pastor? Você está ouvindo, Guilherme? Esse cabelo na testa não está atrapalhando? Você ouviu, não? Você está diferente hoje, hein? Eu estou achando que esse penteado é de propósito, entendeu? Olha lá. Olha, rapaz. Ué, você ficou bonitão, hein? Olha lá na tela. Esse cabelo aí caiu assim mesmo ou você mandou o cabeleireiro largar? Você falou para largar, né? Ah,
Você é casado ou solteiro? Solteiro. Ah, então deixa mais um pouco. Não, porque você sabe que, né, vai que, né, ele é solteiro. É porque o rapaz, quando, né, tá sozinho, o cabeleireiro falou, tira essa faixinha. Não, isso aí não, isso é o charme. Entendeu? Mas o meu filho, é abençoado esse moço, ele tem uma memória, rapaz, eu vou te falar. Ele tem uma memória. De vez em quando eu acerto uma aí, né, filho? Então vamos lá na palavra. Davi, ele deu instruções a quem? Salomão era parente dele? Era filho. Mas tem uma coisa curiosa aí, ó. Davi era pobre ou rico? Mas sempre foi rico? Não. Era muito pobre. E sabe qual era a sua profissão? Cuidar de cabritos, de ovelhas, no pasto. Eu posso falar disso aí, que eu já fiz isso. Quando comprava uma vez por ano uma botinazinha, fiado lá na venda do Jamil. Cadê o Ismael? Parou já? Eu ia perguntar do Jamil. Ele sabe, lá em Cisneiro, tinha vendido umas botinazinhas de couro. Só que aquele couro, matava o boi e já fazia o negócio lá sem. Não tinha nada de maciar couro, não. Aquilo machucava, ralava o pé, furava, e eu tinha que cuidar dos bichinhos lá do patrão, no pasto. E os tocos entravam nos pés, assim. Né? Então, o Davi era o menor, não só fisicamente, mas no conceito do pai do Jessé. Tanto é que na unção para escolher um rei, na visita do profeta Samuel, os filhos de Davi, ele tinha quantos filhos? 10? Você está aumentando até os filhos de Davi? É por causa do Bolsa Família, né? Ah, peraí, ó. Não, porque quanto mais filho, maior é a bolsa, né? Davi escuta isso. O Jessé, perdão. Quantos eram os filhos de Jessé? E quantos passaram na frente do profeta para ver quem era o... 7. 7. É isso mesmo. Olha lá. Assim fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Espera aí. Se eram 8. Olha o que a Bíblia diz. Assim Jessé fez passar seus 7 filhos na frente, que era o profeta que foi lá escolher um rei, ungir um rei. Se eram 8, por que passaram 7? Porque se Jessé tinha um filho que não tinha características, qualificações, isso aparentemente, né? Para ser rei, esse era o Davi. Davi não tinha absolutamente nada que pudesse atrair alguém para dizer, esse aí pode ser um rei. Porque as escolhas feitas pelo mundo são feitas usando critérios que não tem nada a ver com as escolhas feitas por Deus. Se fossem homens que escolhessem os pastores, profetas, os pregadores, eu nunca que seria um pregador. Aliás, eu ouvi isso da própria esposa do pastor, que era meu líder,
E o bispo Jorge é testemunha disso. Sim, senhor. É? Verdade. Eles me chamaram porque eu comentei para os meus coleguinhas, falei, eu vou ser um pastor, vou pregar a palavra, vou sair pelo mundo. E um deles contou isso para a missionária Dulce. E ela mandou me chamar. E o marido dela, pastor, estava lá sentado, o líder, outro ministério. Quer dizer que você quer ser pastor? Eu falei, missionária, me perdoa, não quero ser, eu vou ser um pastor. Eu era um menino. E qual foi o apelido que ela me deu? Você é um? Casca grossa. Exatamente. Ele lembra. Ela falou, você é um casca grossa, desprovido de todos os recursos, você não tem onde cair morto. Você não sabe falar, não estudou, é negro. Aí doeu. Aí doeu. Falei, tá bom então. Eu fui para o monte, lá em Floresta, pé de Retiro, lá em Juiz de Fora. Foi quando o pastor, não o marido dela, a gente chamava de o guarda, né? Sim, senhor. Esqueci o nome dele agora. Ele falou, pode fazer o pedido que vocês quiserem para os jovens no monte. Aí foram muitos pedidos. Eu falei, eu quero pregar a palavra para a multidão. Aí eles riram, eu falei, eu quero pregar na África. Falei, vou pregar na África. Lá, o diretor fica só esperando eu lembrar lá. Dá uma olhada aí. Aí. O menino que não tinha o que comer. Às vezes eu ia na casa como o bispo Jorge era mais novinho, mas era muito amigo meu. Eu ia na casa dele, sabe o que eu comia lá? Perguntei ele. Ele me achava lá em cima no pé de manga. Sim, senhor. Tinha um cafezinho com a broinha. Broco. É isso mesmo, Aí o senhor subia para pegar uma manguinha. Macarronada, né? Só depois que eu conhecia a bispa, minha sogra fazia. Aí, falei, eu vou pregar na África para a multidão. Por que o senhor sempre lembra isso? Para você não desistir dos seus sonhos, porque todos serão realizados. Só se você retroceder. Se você não retroceder, você realiza qualquer sonho, porque Deus é quem te dá. Ela falou, você é um casca grossa. Eu falei, eu sou da roça. Eu falei, será que é casca de angico? Aquele angico vermelho. Angico vermelho, conhece? Eu falei, casca grossa? Eu da roça, eu sei o que. As árvores que tem aquela seiva, que tem aquela... Eu falei, casca grossa? Mas por quê? Você não sabe falar. Você não sabe orar. Eu falei, rapaz, não sei nada. Eu fiquei meio traumatizado quando eu ia orar. Eu falei, Senhor, eu estou meio preocupado, que eu quero orar, mas eu não sei orar. Ela falou, tem misericórdia de mim? Eu aprendi uma oração na Bíblia. Duas pessoas foram orar, um tinha uma eloquência, uma desenvoltura, e começou, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, tal e coisa, e papapá, e pé, e popopó. Aí foi o outro, cabeça baixa, tem misericórdia de mim, Senhor, você propicia a mim, pecador. Esse desceu justificado. O Davi não tinha aparência de rei, modos de rei, etiqueta, não. Mas tinha um coração de rei. Tinha um coração de majestade.
Coração de majestade não é coração vaidoso, soberbo, orgulhoso, cheio de conhecimento, não. É coração que perdoa, que abençoa, que ama. E que tem misericórdia. Isso é coração de rei. Você pode não ser um rei, uma rainha, mas você tem que ter um coração de rei ou de rainha. Perdoar. Não foi o rei que perdoou até os que o colocaram na cruz? Sim ou não? O coração de rei é aquele que olha para os seus malvados lá, malfeitores, zombando dele e fala: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então o Davi, ele não conseguia chamar a atenção do pai dele. Talvez o pai dele não visse em Davi uma oportunidade de aumentar a empresa, sei lá, a criação de animais, alguma coisa assim, aumentar os lucros. Mas Deus via algo em Davi que só ele consegue ver. Não se preocupa se o mundo não vê nada em você, ou se as pessoas não conseguem ver qualidade ou qualificações, atrativos. Se você chamar a atenção de Deus, e você pode fazer isso, Ele põe você aonde Ele quiser, aonde Ele quer. Aonde Ele quer. Então Davi, a partir dali, cresceu. Tem uma passagem lá em 1 Samuel, que diz que Davi virou empresário, empreendedor. E diz assim que ele lograva bom êxito. Olha lá, é Samuel mesmo, filho? 1 Samuel, capítulo 18. Davi lograva bom êxito, ou seja, tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Nem os maiores empreendedores do mundo podem dizer que todos os empreendimentos dão certo, ou podem? Não, pode não. Ninguém consegue fazer 100%, né? Até o homem mais rico do mundo já teve alguns fracassos. Mas o Davi que não tinha qualificações de um rei, isso para o secular, para o mundo, mas chamou a atenção de Deus, ele lograva bom êxito em todos os seus, o quê? Traduzindo, tudo que ele fazia dava certo. Pegava na pedra e virava. Ué, você não é aquela que estava na cadeira de rodas gemendo? Olha, como você está diferente. Que legal. Então os bispos, não deixem tudo para a enfermaria, não, bispo. Para. Por favor, né? Tá vendo? Aí ia parar lá no. Essa muca, chama não, né? Bom, e ela vai poder escutar a pregação, está ouvindo? Já pensou, ia lá no hospital, toma injeção, toma não sei o quê. Não, rapaz, dá um sopro. Fazer o quê? A gente faz até de forma didática. Eu poderia deixar aí. Mas a gente, falei, para parar aí, pode parar. E não é para diminuir ou constrangir bombeiro, não. Os bombeiros sabem, isso aí são de Deus, ungidos de Deus, essas senhoras aí, ó. Elas sabem que, quando a coisa é espiritual e quando é para o médico. Não adianta dar comprimido, sossega leão, esquece isso aí. Aí vai complicar mais ainda. Dá um sopro e profetiza. E não é nada de paliativo, não. Acabou e acabou mesmo. Está nos quintos dos infernos. Então, gente, o Davi,
ele era muito pequeno assim, comparando com os irmãos. Era um sonhador, né? Eu sou um sonhador, sabia, igreja? A maioria de vocês conhece a minha origem, meu passado, assim, a minha história, né? Se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca ia poder ministrar em público, falar assim, a não ser escondido atrás de uma câmera, de alguma coisa, de um rádio, nem assim. Mas é que Deus não precisa dos recursos do mundo, sabe? Não. Deus exalta você com recursos próprios. Você deve estudar, buscar conhecimento, mas quem vai te levantar é Deus. Eu não tive oportunidade, mas poucas pessoas, eu vou ser sincero para você, poucas pessoas dos que me acompanham, poucas pessoas conseguem, ou talvez nem consigam, saber, só sabe porque eu falo. Quando eu falo que eu não estudei, eu não gosto de falar isso, né? Quando um dia desse o bispo falou para o menino dele assim, de 11 anos, vai estudar, meu filho. Aí ele falou, pai, o apóstolo estudou? Mas o bispo teve uma saída boa, hein? O bispo falou, por acaso você tem a fé dele? É? Tá vendo? Então eu não gosto de falar não, mas não é todo mundo que assiste que fala assim, esse cabra aí não estudou não. E se você achar que ele desenvolve o assunto e vamos discutir, escolha o assunto e a gente discute, acabou. É? Escolha o assunto. Aí você vai ver que é Deus que dá. No meu caso, né? Então, Davizinho estava lá, pobrezinho, maltratado no pasto. Você sabe o que é pasto? Como é que fica o gado lá? Virou um empreendedor bem-sucedido, grande. E conquistou muitas riquezas, muitos bens, muitos. Fazendas e indústrias, na época, para a época, né? Davi se tornou o maior empreendedor. Aliás, que eu tenha conhecimento, foi o único que conseguiu 100% de sucesso nos seus empreendimentos. E a Bíblia é quem diz. Mas chegou a hora dele. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era mortal, não era? Lá na minha terra costuma dizer assim, você vai ficar para semente? Você já ouviu isso? Vai ficar para semente. O que é feito com a semente? O que é feito? Se for olhar, nós todos somos sementes que nós vamos ser plantados na terra. Aí ele reuniu a família. E quando um chefe de família está para morrer e chama os filhos, começa a instruir, a expectativa é a seguinte: para quem vai ficar aquela fazenda, aquela fábrica, aquela casa, aquela mansão, aquela conta? É inventário? Fala, inventário é depois, né? Mas em vida o testamento, né?
Aí Davi pegou um livro lá e falou: senta aí, meus filhos. E chamou Salomão. E olha a instrução que ele deu: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Por que ele falou ser homem? Parece uma linguagem assim, machista, né? Ele falou no sentido da idoneidade. Coragem, caráter, não é no sentido do sexo masculino, não, tá? Deus não fez a raça humana para cometer erros, falcatruas, estelionatos, crimes, para viver na libertinagem, não. Eu e você não fomos feitos para errar. Erramos, mas fomos feitos para acertar. Davi disse para o Salomão assim: ó, eu estou partindo, meu filho. Ele falou com o Salomão primeiro: eu estou partindo, ó. Eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Esse todos os mortais sugere que Davi tinha alguma preocupação com o fato de a fama dele ser do queridinho de Deus. Provavelmente os filhos não iriam compreender muito, ele era ainda novo. Davi não morreu com 900 anos como Noé, né? Com 500 anos, não. Davi tinha 75 anos só. Olha só. Deus gostava tanto de Davi, falou: vou trazer esse moço para ficar aqui comigo. Para uma pessoa tão abençoada, ele ficou pouco tempo na terra, né? E ele teve a preocupação de falar: eu vou pelo caminho de todos. Você é mortal? Esse dia eu ouvi um cara falando, um jornalista: o Valdemir agora não morre mais. Alguém declarou ele imortal. O pior é que o cara sabe o que está falando, ele sabe o que significa isso. Mas é que aliás, se todo mundo morresse como eu, esse ano novo, começou agora, eu morri 2 vezes já. Se tem um mortal nessa terra, sou eu morro direto. Você já viu isso, não já? Então, todos nós somos mortais. E Davi disse: eu vou pelo caminho de todos. Ele queria que o Salomão entendesse que mesmo ele, o Davi, o queridinho de Deus, muito amado por Deus, havia chegado a hora dele. Mas se eu sou filho, e meu pai é rico, muito rico, Davi era muito rico nessa fase da vida, muito, 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 muito. Davi tinha ouro e prata que não tinha onde colocar. Davi, uma pessoa que é bem sucedida, que consegue ser bem sucedido em todos os empreendimentos, não tem como não ficar rico, concorda comigo? Mas olha a instrução, em vez de abrir o testamento e falar: ô Salomão, sabe aquela mansão lá da praia? Vai ficar com você. Não, ele falou: coragem. Ele falou: grava isso, filho, ó. Coragem, pois, e ser. Ou seja, seja aquilo para que você foi feito: honesto,
correto. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Espera aí um pouquinho. Davi tinha autoridade para isso? Para esse ensinamento? Ele falou para que prosperes em tudo. Ele prosperou em tudo? Prosperou. Se ele lograva bom êxito em tudo. E todo mundo queria saber a receita dele, é óbvio. Se você vê alguém se dando bem na vida, conquistando, realizando sonhos, você logo vai querer saber qual é a receita. É ou não é, pessoal? E Davi, ele disse a Salomão, o filho dele: observa os mandamentos, guarda os mandamentos, os preceitos do Senhor, o que Deus manda fazer. Faça o que Deus está mandando você fazer. Em algum momento, você vai fazer o que Deus está mandando e vai desagradar sua mulher, seu marido, seu filho, seu pai, a sua mãe, seu patrão, o seu empregado. Você vai desagradar o seu governo. Mas importa é agradar a Deus. Ontem eu comentei uma situação, e falei até no missionário, José Olímpio. Nós estávamos reunidos com um governador renomado. Eu não entendi de onde ele tirou aquilo também. Eu não sei se foi o bispo que mandou ele pedir, mas a reunião estava muito agradável. Aí o governador falou assim: ô apóstolo, eu tenho um pedido. Aliás, ele não falou pedido, não. Eu tenho uma coisa para falar com o senhor. Eu falei: pois não, governador. Você sabe o que eu vou falar, missionário? Sabe? Você lembra? Hein? Ele falou assim: rapaz, você arrepiou naquele dia. Quem me conhece arrepia numa situação dessa, né? O governador falou assim: eu queria dizer, o bispo, né? Eu queria dizer para o senhor, para não tirar o bispo fulano aqui do estado. Não transferir. O governador falou para mim. Eu não sei se a gente estava almoçando, missionário, mas eu estou achando que o senhor engasgou na hora. O governador falou para mim para eu não tirar o bispo lá do estado. Só que isso aí, né, não foi a única vez, não. O bispo conhece outra história da África também, que o sujeito falou: nem o Papa tira o líder daqui sem me consultar. Eu falei: isso é problema seu com o Papa, meu filho. Se eu falar vai sair, sai. Seja de Angola, de Moçambique, de onde for. Ou sai o bispo lá, ou sai eu da obra. Então eu não tenho autoridade de Deus. O governador falou para mim: não vai transferir o bispo tal. Falei: governador, e o secretariado do senhor, só tem quantos aí? Tem bastante, tem. Tem esse, tem aquele outro. Eu falei: alguma vez eu já falei que secretário só deva tirar ou transferir ou substituir? Ele falou: não. Eu falei: então o senhor cuida do governo, eu cuido da igreja. E ele virou mais amigo nosso ainda, né? Você que mandou um vídeo desse dele? Muito legal ele, eu gosto dele. Mas ele não sabia o que estava falando. É porque a igreja é outra área. A igreja não pode ter palpite desse ou daquele governo. Não.
primeiro lugar, eu não tenho condição nem de falar para vocês. A bispa fez uma oração hoje, que deve ter abençoado, com certeza abençoou você. Você prestou atenção? Quem de nós poderia estar fazendo isso aqui se não fosse Deus? Então não vem querer dizer que política deve ser empregado na igreja, porque Deus dirige a igreja. Enquanto eu estiver aqui, quem dirige é Deus, agradando ou não a você. Agradando ou não. Eu não estava nem pensando em tirar. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pois ele falou, não, acho que eu falei besteira. Falei, falou uma grande besteira, governador. Isso aqui é diferente do seu governo aí. Aqui o Espírito Santo é que dirige, por isso que acontecem esses milagres. O Davi não abriu o testamento, abriu? Tinha muitos bens, tinha ou não tinha? A expectativa deve ter sido muito grande assim, ó. Para quem vai largar aquela fazenda dos bichos lá, dos animais? Pecuária, né? A pecuária tem agricultura, aquela que planta soja, milho, né? A agrícola vai ficar para quem? E a pecuária tem que ser quantas mil cabeças de gado, ficar para quem? Davi abriu o livro sagrado e falou: escuta o que Deus falar com você, meu filho. Porque se você fizer isso, você vai prosperar em tudo que você fizer. E aonde você pisar, você vai se dar bem, vai prosperar. Olha lá. Moral da história. Quem foi o homem mais bem sucedido que a terra já viu? Salomão. Coloca lá, filho. Jesus fez referência, olha só, referências. Olha só. Jesus estava falando Mateus capítulo 6 também, né, filha? Jesus estava falando lá da natureza, dos pássaros, das aves, dos lírios do campo. E lá no versículo 29 ele falou: eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Jesus falou, nem Salomão. Agora, maior do que isso ainda, foi o que Deus falou, o Pai, para Salomão. Deus um dia chamou Salomão fez uma oferta para Deus no monte, uma vigília, e fez uma oferta, e Deus chamou Salomão e falou assim: pede-me o que queres que eu te dê. Meu Deus, já pensou, você está lá de noite no seu quarto, e Deus aparece para você e fala assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Espera aí, vamos devagar aí, ó. Estou pensando o que eu pediria. Isso depende muito da fase, da ocasião. Imagina você aperreado dia e noite por alguns perseguidores, e Deus te dá essa chance. Tem que ter cuidado, não é verdade?
Imagina você ver um ditador maltratando o povo, fazendo um monte de besteira, e Deus fala, pede o que você quiser, você tem que ter cuidado, né? Igual a gente vê lá na Venezuela, por exemplo, que maltrata, que dói o coração da gente, e o povo fugindo para cá, tem que ter cuidado que você vai pedir, porque Deus deixou claro, o que você pedir eu te dou agora. Peraí, olha só, Deus apareceu para Salomão e falou, pede-me o que você quiser, o que queres que eu te dê. Salomão tinha inimigos? Tinha? Você tem? Quem é que tem inimigos? Cristo querido, não sou eu não, né? Deus me livre. Sempre vai ter gente que não gosta de você, de mim, né? Você pode ser muito amado, mas sempre vai ter alguém que não gosta de você. Quem concorda? Por mais que você tente agradar, você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Deus falou para Salomão assim, pede o que você quiser. Olha lá. Salomão, meu Deus. Estou pensando aqui o que eu pediria. Eu não vou falar para você. Mas você tem muitos pedidos, não tem? Quem tem? Eu, na minha insignificância, eu posso revelar a você que Deus jamais traria essa mensagem se Ele não tivesse dando a você a oportunidade de pedir algo extraordinariamente grande. Deus está falando conosco. Salomão mora em Itaquera? No Brás? Alphaville? Jardim Europa? Tem Jardim Europa? Tem, né? Cisneiro? Salomão morasse em Cisneiro, eu ia pegar o carro aqui, eu ia conversar meia hora com ele. Vem cá, me ajuda aí, ô rei. O homem tinha uma sabedoria, fala a verdade. Sabe que toda vez que eu li aquele episódio, quando não tinha exame de DNA, tinha nada. E duas mulheres brigando e falando, é meu filho, não é meu, nasceu de mim. E ele fazia o quê? Ele falou, tá bom, então me dá a faca, a espada, eu vou dividir e entregar uma banda para cada um, porque eu não consigo saber. Aí uma falou, não, rei, pode entregar para ela, é dela. Aí ele falou, não, é seu, porque só uma mãe faz isso, abre mão do filho para salvar a vida dele. Eita Deus, que sabedoria, meu pai, que coisa. Gente, é incrível isso, incrível. Não tinha como provar o quê? Ele falou, vou dividir, cada um fica com uma banda. E a mãe verdadeira falou, melhor estar longe dele do que vê-lo perder a vida. Ele falou, então ele é seu, leva o teu filho. E era mesmo. É sabedoria, não é? Mas vamos lá. Você não está entendendo muita coisa ainda, né? Eu estou falando do Salomão. O senhor está pregando sobre Salomão ou sobre Davi? Estou pregando sobre Davi. Porque Salomão não seria um Salomão se não tivesse recebido instruções do pai para fazer só o que Deus mandava. Isso que Salomão foi o mais sábio que a terra já viu, correto?
O mais rico? O mais bem-sucedido? Sim. Essa foi a herança que Davi tirou do testamento e deu para ele. E Deus falou para Salomão assim: hoje você pode pedir qualquer coisa que eu te dou. Salomão falou: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Salomão lembrou que Deus amava muito o pai dele. Olha só que Salomão tinha uma gratidão com Deus por causa do carinho que ele tinha com o pai. Olha que coisa linda. É lindo, não é, igreja? Hein? A gratidão, igreja. A igreja, eu sofro muito com ingratidão. Muito, 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 muito. Tem hora que eu choro. Tem hora que eu penso assim: essa pessoa não está fazendo isso comigo, não. Não está fazendo. O Davi falou assim: o Senhor foi muito bom com meu pai. Salomão não ficou chateado porque Deus levou Davi novo, não. Falou: ó, o Senhor foi muito bom com meu pai. Olha lá. Porque ele andou contigo em fidelidade, eventualmente errava, mas é do ser humano, e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse, no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, mata todos os meus inimigos. Ô, igreja, desculpa. Será? Espera aí. Às vezes a gente levanta de manhã e não limpa direito, né? Então, você toma banho, mas não lava direito. Põe lá, filho, deixa eu ver. Ah, não. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma. Salomão era criança? Não. E certamente, para o cargo que ele ocupava, não ia soar bem isso aí. Ninguém quer ser dirigido por uma criança. Mas ele disse: eu não passo de uma. Quer dizer, eu não tenho conhecimento próprio. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Bispos, pastores, obreiros, missionários. Onde é que estava o Salomão? Salomão estava onde? No meio do povo de Deus. Olha que legal. Olha que ensinamento. Olha como é didático. Aonde é que tem que ficar o pastor? No meio do povo. Então vem para cá, apóstolo. Não é no meio assim, não. No meio fica com o povo, entendeu? Lá, ó, na orelha. Ó. Salomão estava no meio do povo. Isso significa o quê? Salomão tinha empreendimentos, investimentos, mas a prioridade na vida dele era quem? O povo. Olha para os governantes, os parlamentares que estão aqui. Salomão, ele era um rei, ele tinha tanta coisa para fazer, e projetos, e o orçamento que ia ser votado. Não tem um negócio assim? Mas ele falou: eu estou no meio do povo. Tem governo, tem rei ou tem presidente, que rapaz, o povo não passa nem perto. Só anda no meio do povo na época das eleições. Come um pastel na feira. Eu continuo comendo porque eu gosto, entendeu? Com caldo de cana. Mas
Teve uma vez aqui em São Paulo, o missionário sabe quem é? Hoje ele até, né? Ele é vice, né? Ele levou a gente para comer um negócio, tal coisa. Mas eu não vi ele comer, não. Ele só pagou. Mas deixa para lá. Aí, Salomão estava onde, igreja? No meio do povo. Que elegeste. Povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, umas fazendas, um banco para mim, é isso? Mata meus inimigos, acaba com a perseguição. Não. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar este povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, ou seja, para que eu não cometa injustiças, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram a quem? Agradaram a quem? Teve um servo de Deus que estava diante de uma situação muito difícil, o Caleb, um dos espias. E Moisés e os espias chegaram à conclusão que não tinha como entrar na terra prometida e iam morrer lá. Aí o Caleb falou: se o Senhor se agradar de nós, a gente entra lá e toma posse daquilo. Você não precisa de mim. Eu falei isso domingo passado, não falei? Eu falei que você não precisava de mim? Falei. E você veio, ó. Aí, ó. Tem pastor que acha que tem que deixar transparecer que o povo precisa dele. E a autoridade política faz a mesma coisa. Eu declaro a vida inteira: ninguém precisa de mim. Ninguém. E quanto mais eu falo isso, mais enche a igreja. Porque é Deus que traz. Você sabe por quê? Porque você não veio atrás de mim. Você sabe que o Deus da Bíblia está nesse lugar. E Ele está dando sabedoria. E Ele está mudando a sua história. Salomão falou: dá sabedoria. O senhor está falando de Salomão ou de Davi? Estou falando de Davi. Salomão seria quem? Se ao invés de abrir o livro sagrado, Davi tivesse aberto o testamento. Aquela fazenda, aquela fábrica, aquilo lá, outro. Não, ele abriu e falou: faz o que Deus mandar você fazer, para você prosperar em tudo que você fizer. Amém? É? Não faz o que esse ou aquele manda, não. Faz o que Deus mandar. Pronto. E aí? Deus falou para ele assim: olha, essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, agora eu pensei em mim. Imagina eu, se meu pai, se eu fosse o filho de Davi, Davi morreu com 75, mas rico. Eu falei: Senhor, meu pai viveu tão pouquinho, dá pelo menos 90 para mim, uns 100. E naquela época era assim, 150, 200, 500, 1000. Salomão poderia falar: ô pai, fala o seguinte, meu pai morreu com 75 anos, aí largou tanta coisa. Queria viver tantos anos, pelo menos. Não. Deus falou: você não pediu longevidade, ó. Olha lá. Bom texto lá. Nem riquezas. Quem foi o homem mais rico da terra? Oh, mas ele não pediu riqueza, não? Rapaz, eu tenho uma chance daquela, hein? Nem a morte dos teus inimigos. Rapaz, será que tem alguém que não gosta de mim? Não, você está fora da lista, então. Fica tranquilo. Não, mas eu não vou pedir. Coloca lá, por favor. Não, se você me ama, não se preocupa não que eu vou orar por você, entendeu? Não, mas
É brincadeira. Nem a morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual. Antes de Salomão teve alguém igual a ele? Nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Olha que coisa linda. Foi o mais sábio, mais rico, mais bem sucedido. Você acha que Salomão não desejava ser rico, não? Salomão não desejava ver os inimigos tropeçando e batendo a cabeça no meio-fio. Mas ele pediu coração sábio para cuidar do povo. Traduzindo, ele não estava preocupado com a vida dele. Ele não tinha projetos pessoais. O bispo, o pastor, a pastora tem que pensar na obra ou em Deus e não nos seus projetos. E aí Deus dá o que você quer. E você também. Se você prioriza a relação com Deus, se você julga que Deus é o tesouro, o seu bem maior. Davi fez uma oração uma vez, antes de morrer, e falou: o Senhor é o único bem que eu possuo. Falou ou não falou, filha? Olha lá. Olha lá o que Davi falou, ó. Tu és o meu Senhor, outro bem não. Ele tinha muita coisa, ele já tinha conquistado, só que ele não considerava que aquilo ali era um bem. O bem mesmo para ele era a relação que ele tinha com Deus. Isso aqui, gente, não são palavras vazias, não. Eu não sou um orador, eu não sou um palestrante, eu não tive instruções para ensinar, não. Eu entrego aquilo que Deus me manda falar. Então, se Deus for prioridade na sua vida, sempre, 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 em qualquer circunstância, você vai ter sonhos, e você sabe que foi em sonho isso aí, e depois se materializou. Salomão sonhou, e Deus falou com ele em sonho, e a coisa aconteceu. Ele ficou o mais rico, o mais sábio, o mais poderoso homem que a terra já viu, porque ele pediu um coração com sabedoria e temor. Eu não sou ninguém para acrescentar alguma coisa na sua vida, não. Se eu fosse um cientista, um médico, um jurista renomado, eu não sou nada, igreja. Eu nunca fui nada. Eu não tenho nada próprio para te dar, não. Não tenho nada, não. Mas Deus me deu uma fé que as pessoas, quando estão aflitas, elas falam: Senhor, pela fé do apóstolo. Você ouviu isso? Quem ouviu isso? Fala um monte de besteira, muita besteira, mas esses tais foram chamados para isso. Mas foi Deus não, o cramunhão que chamou eles. Deus os fez para dar fruto, mas os frutos
deles são nocivos à sociedade e a quem os ouve. Mas eu não tenho nada próprio. Eu conheço pessoas que podem fazer palestras, são bons oradores. Eu não sou um desses. Não. Se eu não tiver inspiração, nada vai sair da minha boca. Nada. Mas o resumo de tudo hoje é que a chave para se conseguir realizar sonhos e conquistar e vencer dificuldades na vida é fazer o que Deus manda. E priorizar a relação com Deus, custa o que custar, doa quem doer, aborreça quem tiver que se aborrecer, prioriza a relação com Deus e Deus vai realizar os seus projetos, os seus sonhos. Amém, igreja? Fica de pé, por favor.